seguidores da sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos falar de Jesus no lar e a prática do Evangelho. No prefácio de um livro chamado Jesus no Lar, o grande educador Neio Lúcius dita para Chico Xavier um livro sobre temas que podem ser usados durante o Evangelho no lar. Mas nós não vamos falar de culto do Evangelho no lar. Eu só quero aproveitar o prefácio do livro, onde Emmanuel diz para nós o que significa um lar com Jesus. E ele diz que quando a gente chega no ponto de perceber a grandeza do Evangelho, a gente tem uma outra visão de Jesus. Além de ser o grande reformador da civilização, além de ser o mensageiro divino que trouxe a legislação divina para nós, né, as leis morais, o condutor dos nossos raciocínios, além de ser o mestre que nos prodigaliza tantas bênçãos, Emmanuel diz que Jesus é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E quando a gente chega nesse ponto de compreender Jesus como o renovador das nossas vidas, nós amamos o lar que nos orienta os passos, mas nós queremos trazer Jesus para o santuário familiar. Nós, quando compreendemos o que Jesus é para as nossas vidas, nós queremos que ele faça parte da nossa casa, ali, onde ele estaria como aquele mestre presente para controlar as nossas atitudes, para nos ensinar a controlar as nossas paixões, para corrigir o nosso modo de agir, para inspirar nossas palavras, nos capacitando para traduzirmos ali, no nosso lar, os ensinamentos de Jesus, mas por meio das nossas ações vivas. Nós colocaríamos Jesus na nossa vida de uma forma que ele estaria ali, sempre orientando as nossas ações vivas. Por quê? É com essas nossas ações que Jesus espera estender o divino reinado dele, de paz, de amor sobre a terra. Então, Jesus nas nossas vidas seria ali dentro da nossa casa como um mestre invisível, presidindo e renovando as nossas atitudes. Então, Emmanuel continua que quando o Evangelho penetra o nosso lar, o nosso coração se abre mais facilmente às portas para Jesus. E ficaria ali Jesus, como dissemos, como base fundamental da nossa formação, do que nós seremos na nossa vida em sociedade. Jesus dentro de um lar, o Evangelho de Jesus dentro de um lar, é algo tão importante que quando ele começou a divulgação do divino Evangelho na Terra, ele começou a fazer isso dentro do lar de Simão Pedro. E hoje o que Cristo espera é que o lar de Simão Pedro seja o mundo inteiro, onde o Evangelho de Jesus continuasse falando a todos os corações, a todos os lugares, em todos os tempos. E que a voz incisiva do Mestre possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora que nós tanto precisamos na evolução da nossa caminhada. E Cristo espera, segundo Emmanuel, que nós, com as nossas ações vivas da vivência do Evangelho em casa, nós nos tornemos, nós nos convertamos em semeadores ativos do infinito amor e da infinita felicidade. Esse deve ser o maior desejo de todos nós.
Jesus espera que sejamos os semeadores ativos do amor que ele nos trouxe. Então, a grande proposta do Mestre é que o amor que nasce no convívio familiar se espalhe por toda a humanidade. Nós reencarnamos várias vezes para aprender essa fraternidade universal, porque, de uma vez por todas, nós precisamos aprender a viver como realmente quem somos, todos irmãos, filhos de Deus. Então, os laços que nos ligam dentro da nossa família e que nós aprendemos a amar esses familiares são laços de simpatia, são laços das mesmas inclinações, e a gente vai unindo aqui em família, muitas das vezes tendo a bênção de conviver entre espíritos simpáticos que têm os mesmos ideais que nós, e vai nascendo aquele amor lindo entre os familiares, e depois, numa outra existência, você pode ter outros agregados, outros familiares, você pode reencarnar em grupos diversos, e de aprendizado em aprendizado, de reencarnação em reencarnação, ao longo das milhares de existências que nós teremos ampliado de muito os espíritos a quem nós aprendemos a amar. E a reencarnação tem essa bênção, né, de transformar o que era um laço de apenas consanguinidade sanguínea em laços universais, porque você pode encontrar pessoas que já fizeram parte do seu grupo familiar numa outra oportunidade reencarnatória, e ali você vê um irmão em Cristo, porque você começou aquele relacionamento há muito tempo pelo laço consanguíneo. E assim a gente vai ser possível, depois de milênios de reencarnações, nós chegarmos a esse ideal de realmente considerar a todos nossos irmãos, todos filhos de Deus. E isso significa que estamos sobre a lei do progresso e que é possível atingir a fraternidade universal. A lei do progresso nos autoriza a acreditar que será possível a Terra toda se transformar numa só família, né? Porque o amor que nasce na consanguinidade, ele não é rompido quando aquela família desencarna. A bagagem que a gente traz no coração continua, e nós vamos ampliando, né, cada vez mais, até formarmos essa família universal. Acontece que, muitas das vezes, a nossa família é formada por pais difíceis, por irmãos difíceis, mas Emmanuel nos esclarece na questão 110 de O Consolador, que familiares difíceis são simplesmente convites da vida ao nosso coração para que a gente aprenda a amar. Estamos juntos para aprender a amar uns aos outros. Se a família não é formada, como dissemos no princípio, por laços de simpatia e por mesmas inclinações, nós vamos reencarnar entre espíritos diferentes, onde às vezes o amor não existia anteriormente, e ficam às vezes relacionamentos muito difíceis, mas isso é um convite da vida para a gente desenvolver a compreensão, a paciência, a tolerância, ferramentas da nossa evolução. Então, isso é o que Jesus espera de nós. A psiquiatria nos ensina que a formação do nosso caráter vem da nossa bagagem genética, dos nossos pais, e vem do meio ambiente. E que o caráter é o que define o nosso comportamento em sociedade. E que esse caráter, conforme dissemos, ele vem da nossa genética e do meio ambiente. Mas nós espíritas sabemos que nós somos mais herdeiros de nós mesmos no nosso caráter
do que propriamente herdar o caráter dos pais. Apesar de que a doutrina nos ensina que os pais podem influenciar muito no caráter dos filhos. Se o caráter é bom ou ruim, os pais têm uma influência muito grande nisso. E a providência divina, detentora então dessa sabedoria máxima, organizou a família na Terra para que cada componente dela disponha de todos os recursos possíveis para atingirmos a nossa evolução espiritual. E esses recursos, inclusive, podem ser as dificuldades que os nossos entes queridos nos causam, ou que nós causamos a eles, né? Então, nós estamos em família e os pais ou responsáveis devem concorrer para o progresso dos filhos, enquanto também procuram o próprio progresso. Nós, como pais ou responsáveis, temos a missão de desenvolver os filhos pela educação. Essa é a missão maior dos responsáveis pela família. Se a gente falhar, nós seremos responsabilizados pela nossa falha. Combater traços que podemos perceber ainda na infância, educar o caráter de um espírito, só acontece se o mal que a gente percebe ali, se aquelas falhas de caráter forem atacadas pela raiz e atacar pela educação, não a educação acadêmica, só a educação formal, que vai fazer pessoas instruídas, mas a educação, segundo Kardec nos ensina, que vai fazer pessoas de bem, além da instrução, é claro. Então, esse é o compromisso. Não estamos ao lado de ninguém por acaso e somos responsáveis por termos atitudes cristãs, ações cristãs e semear o evangelho no nosso lar pela prática do evangelho e não só pelo estudo do evangelho. A proposta é essa. Nós, pelas nossas atitudes, nós vamos formando o caráter das pessoas que estão convivendo conosco. Há uma parábola da vida moderna com a história de um grande pintor muito conceituado, que um dia ele queria fazer uma obra que atravessasse os séculos, que o eternizasse. Ele queria fazer uma obra-prima, onde ele retrataria nela a coisa mais bela do mundo. E ele começa buscando inspiração, após muito pensar, ele não consegue chegar a uma conclusão do que seria a coisa mais bela do mundo. Então ele sai de casa para uma caminhada, encontra um poeta e pergunta a ele qual era a coisa mais bela do mundo. Ele fala, o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. Pinte o amor que você terá a sua obra-prima. E ele agradeceu, mas ficou na dúvida qual a imagem ele plasmaria ali na tela para materializar o amor. Como é que ele ia pintar o amor? Ele caminhou um pouquinho mais e encontrou um religioso. E o religioso, então, fala com ele, olha, o amor é uma coisa muito bonita, muito bela, mas a coisa mais bela mesmo no mundo é a fé. Porque a fé é a crença no amor. Pinte a fé que você terá um belo quadro. E ele agradeceu, ele estava com um problema, com dois problemas agora. Como é que ele ia pintar o amor e pintar a fé? Que imagem representaria o amor e a fé? E ele vai embora, voltando para casa, ele encontra um ex-combatente de guerra e expõe para ele as mesmas dúvidas. E o ex-combatente diz, olha, o amor e a fé são coisas belíssimas, mas a coisa mais bela de todas é a prática desses dois. E a prática desses dois, amor e fé, é paz. Pinte a paz, que você terá a coisa mais bela do mundo. E ele volta para casa com 3 problemas: como eternizar numa tela o amor, a fé e a paz. Chegando em casa,
ele encontra a sua esposa com o filhinho nos braços, que vieram alegres ao encontro dele. O filhinho desce e corre ao encontro dele. E ele, então, no abraço que a esposa lhe dá, ele sente o amor. No olhar do filho que correu e pulou em seus braços, ele encontra a confiança do filho que tinha certeza que o pai não o deixaria cair. Ali ele vê a fé. Eles três felizes se abraçam e entram para dentro de casa, e lá dentro eles encontram a paz. Ele dirige-se ao ateliê e horas depois ele sai com um quadro pronto que ele chamou de Minha Família. Ali estava para ele a coisa mais bela do mundo. É muito interessante a gente imaginar que quando a gente começa a nos importarmos, a nos valorizarmos realmente as noções religiosas e buscando dessas noções a exemplificação dos mais altos deveres da vida, nós conseguimos constituir uma base boa no Sagrado Instituto da Família. E se a nossa família ainda não é a coisa mais bela do mundo, onde resida o amor, a paz, a fé, a confiança, a tolerância, a solidariedade, onde reúne tudo isso no Sagrado Instituto da Família, nós precisamos de ferrenhamente lutarmos para que esta seja a nossa realidade. Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos: o que aconteceria se não existisse mais o casamento? E os espíritos nos responderam que seria, então, como consequência, o recrudescimento do egoísmo. Recrudescimento, essa palavra é tão forte, né? Que você imagina uma couraça, né? Onde você se fecha só nos próprios interesses. E esse recrudescimento do egoísmo seria uma coisa terrível, porque a humanidade já é, por si só, muito egoísta. Então, a vida em família é que vai proporcionar nossos primeiros passos em direção ao altruísmo. Uma família saudável, que convive, que tem a convivência familiar, não é uma garantia de que ali existe realmente um lar. Porque muitas das vezes a família está ali, ela vive no mesmo espaço, mas não convivem. Ao final do dia, cada um vai para o seu quarto com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador, com o seu aparelho de TV. Muitas das vezes, eles alimentam dentro do próprio quarto, separadamente. Não tem mais aqueles jantares onde a família reunia. No almoço, todos em casa, pais e filhos, conseguindo ainda almoçar no mesmo horário, e pelo impositivo da vida hoje, isso é praticamente impossível durante a semana, não é? Então, deixamos de ter aquela convivência saudável que hoje, quem tem 50 anos, pode ter a frase assim: meu pai dizia que, e solta uma pérola, né? Porque o pai estava ali na hora do almoço, conversando, à noite conversando, passando os valores, porque a educação é um processo contínuo. Ô, meu filho, senta aqui que eu vou te ensinar agora sobre honestidade. Não é assim, ele tem que ver a honestidade a cada momento. Então, essa convivência familiar ficou muito difícil quando a internet entra na nossa vida, trazendo um monte de coisas boas, mas afastando as pessoas que ficam extremamente ligadas às redes sociais, e ninguém sabe como é que o parente passou o dia, como é que o familiar passou o dia. Um não sabe do outro, como ele está, quais foram os desafios que ele enfrentou naquele dia, quais as dores, quais as conquistas, porque não há espaço nas famílias hoje, não há tempo emocional para se interessar pelo outro, para cuidar, para orientar, para fortalecer.
para cooperar. E, de repente, um se mata. E as pessoas estavam vendo, fulano está meio estranho, acho que está meio deprimido, ou, né, realmente fulano está com depressão. E a pessoa se mata e os familiares falam, nossa, a gente não percebeu que ele estava nesse ponto. E isso é muito triste, né? É muito triste. Então, sem uma boa convivência familiar, nós nos tornaríamos pessoas muito, muito mais egoístas. O que nos leva a compreender que se a vida em família não tiver os laços apertados, baseados no amor, na fé e na paz, nós não conseguiremos a desenvolver o ideal de pensar no outro primeiro. De qualquer forma, o evangelho chegando, todos vamos caminhando juntos a cada existência, um passo à frente no rumo desse aperfeiçoamento. Porque quando Jesus nos fala do amor ao próximo, o grande roteiro que ele nos traz nos leva a nos perguntar sempre como nós temos relacionado com o nosso próximo, com os quais nós compartilhamos mais de perto no nosso dia a dia. Como que está a nossa participação em nossa família? Toda família tem problema. Nós somos o problema ou somos a solução? Que tipo de influência nós temos derramado ao nosso redor? Que tipo de contribuição nós temos levado ao nosso lar para que a vida seja mais serena, mais iluminada, mais harmonizada, mais feliz? Então, é fundamental nós abrirmos a porta para Jesus, que estará presente por meio dos seus mensageiros celestes, os mensageiros da vida maior, encarregados da nossa evolução, da nossa paz, do nosso progresso. É importantíssimo a gente abrir as janelas e as portas da nossa casa para que esses mensageiros tenham trânsito livre e acesso fácil à nossa mente, ao nosso coração. E, para isso, eles têm que encontrar um ambiente iluminado. Mas como é muito difícil mantermos um ambiente sempre iluminado, pelo menos que o nosso ambiente doméstico esteja livre de sentimentos negativos, de emoções perturbadoras, né? E apenas o evangelho estudado e vivido é capaz de nos proporcionar esse ambiente mais saudável, né? É imprescindível a nossa reflexão de como nós temos convivido com aquelas pessoas que estão ali na nossa casa e nós sabemos que não estão ali por acaso. O que é que nós temos de fato feito para contribuir para que o amor seja constante, o amor ao bem, o amor à atitude correta, à lisura, à boa vontade para com o próximo, o não julgamento, porque é isso que deve mover todas as nossas atitudes. Principalmente quando nós estamos convivendo com parentes difíceis, é fundamental nós não termos só reação do que o outro fez conosco. Ele fez uma coisa ruim, eu vou fazer uma coisa ruim. Ele foi agressivo, eu vou apelar também. Ele foi intransigente, eu vou me emudecer e não converso mais. Então, a gente está sendo reativo, a gente só está reagindo às atitudes ruins que estamos vendo. Então, é por isso que Jesus nos pede atividade, que a gente esteja com atitudes ativas, buscando sempre o bem, sempre a paz. Assim nós vamos semear. O que Emmanuel diz no prefácio que nós nos referimos acima é que Jesus espera nos converter em semeadores ativos de seu infinito amor. Quer dizer, que a gente esteja semeando o amor na prática, na prática. É isso que Jesus espera, e é isso que ele diz que deve ser a nossa maior felicidade. O que a gente mais pode desejar nesse mundo
é que a gente seja um semeador ativo do infinito amor que Jesus nos trouxe. Então, em várias situações, aí a gente fica pensando, mas puxa, como ser um semeador ativo do infinito amor que Jesus trouxe? E a gente é levado, então, a pensar que em várias situações, quando o mestre ensinava o seu evangelho, ele usava exemplo de coisas muito pequenas, que poderiam simbolizar a construção do reino de Deus em nós. Ele fala do grão de mostarda, ele fala da semente, da pequena moeda, ele fala de coisas pequenas, nos levando sempre a considerar que a construção divina em nós está intimamente atrelada aos pequenos gestos em família, no pequeno espaço do nosso lar, um sorriso, uma delicadeza, um ouvido amigo, uma cooperação que ninguém nem pediu, mas você foi lá e fez, o respeito pelas preferências e escolhas de cada um, a gentileza dentro de casa. Essas pequenas coisas são sementinhas plantadas nos corações dos nossos familiares que nós nem imaginamos quais os frutos que aquela sementinha de amor que você pôs ali, quais os frutos que essa sementinha vai produzir naquele coração que recebeu amor. O valor da semente, que é uma coisa insignificante, né? Mas com a contribuição do tempo, essa semente pode tornar-se gigantesca. Há um ditado oriental que o Arthur Valadares nos lembrava outro dia, que nós somos capazes de contar quantas sementes tem numa laranja, mas nós não somos capazes de contar quantas laranjas existem numa semente. Quantas árvores uma semente produzirá? Então, esse é um dos mais belos simbolismos do Cristo, né? Se nós quisermos colaborar com a renovação do mundo, comecemos com a pequena realidade da nossa família, nos nossos pequenos gestos. E nós sabemos que isso pode ser uma tarefa extremamente difícil, porque o cenário familiar pode ser muito complicado. Porque não é sempre que estamos ali unidos pelos laços de afeto. Muitas das vezes são laços de desafeto. São espíritos endividados entre si, que formam uma família aqui exatamente para quebrar as arestas e ir harmonizando essas relações. Então, o Evangelho nos mostra que as famílias se reúnem por laço de amor preexistente, e aí aquela família da propaganda de margarina, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas isso é raro. Isso é raro, porque grande parte das famílias se reúnem pelos laços do desamor também. E se Emmanuel nos diz que os casamentos na Terra, as uniões afetivas na Terra, são, em sua grande maioria, não entre, enfim, espíritos afinizados, né, no mesmo ideal, afinizados com seus gostos. Não, ele diz que a grande maioria são lutas redentoras. Então, junto com arestas a quebrar com os nossos familiares, vão chegando outros agregados, e nós vemos claramente, em vez de um mar de rosas, uma situação de expiações ou de prova. Porque o passado grita. No livro No Mundo Maior, o orientador Alexandre diz que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, em processo de reajuste e em processo de aprimoramento, que ele usa o termo santificação. E que nessa família, nessa reunião, né, de espíritos em processo de evolução, é uma situação onde os pais aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor dos que estão na condição de filhos. Mesmo que o mundo tenha virado de cabeça para baixo, e muitos pais e muitas mães acharam que era muito moderno e que era muito interessante, não, eu vou pensar em mim,
eu vou construir o meu sonho, eu vou construir o meu projeto. E a babá vai criar, a televisão vai educar, ou vão ficar na rua o dia inteiro, porque eu quero construir a minha carreira. Então, está ali naquele conglomerado da periferia, as crianças soltas na rua o dia inteiro, porque eu estou correndo atrás dos meus sonhos. E o mais triste de tudo é que muitas vezes estão correndo atrás até da própria sobrevivência, né? Não tem ninguém para botar comida na mesa. Mas o que se espera é que os pais aprendam a sublimação de si mesmos na renúncia em favor dos filhos. Os pais de hoje têm que continuar conseguindo a renúncia dos seus projetos pessoais, muitas das vezes, dos seus sonhos, e de tudo que diz respeito só à felicidade dele só, como adulto, né? E não visando o bem da família toda. Porque, muitas das vezes, nós recebemos como filhos, como filhas, almas difíceis, com temperamento adoecido, uma melancolia nata, uma autoestima baixa, uma angústia, uma tristeza que ninguém sabe onde vem, aquela pessoa ali toda adoecida mentalmente, emocionalmente, e talvez ali esteja uma alma que você mesmo, com o seu desamor num passado, contribuiu para aquele adoecimento, e hoje é preciso de uma grande dose de sacrifício para que o amor cure o que o desamor um dia causou. Ninguém está perto de ninguém por acaso. E harmonizar a família da melhor maneira possível, com que sacrifício que for. Mas uma família harmonizada significa que não terá problemas? Não, claro que não significa. Significa que, se tiver problemas, nós vamos saber como lidar com eles. E nós sabemos que o estudo e a prática do Evangelho é fundamental. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, uma situação onde um dos membros da família está sofrendo um terrível processo de obsessão, ou um outro terrível processo qualquer. Aquele problema que aparentemente está numa só pessoa, e às vezes os irmãos olham para o irmão doente espiritualmente e falam: aquele ali está fazendo os meus pais sofrerem. Eu vou brigar muito com ele aqui porque ele está sendo um fardo. E está ali naquele processo obsessivo, só que o irmão infeliz que está obsediando é alguém que é inimiga da família toda. E ele só acentua a sua sintonia vibratória em cima de um, porque aquele ali é que tem a mediunidade. Então, uma perseguição espiritual é um problema que desequilibra toda a família, que pode desestruturar toda a família, porque é um problema de toda a família. E imagina, então, a pessoa abrir o Evangelho lá no capítulo 8, item 19, onde um espírito protetor diz uma coisa que a gente tem que parar e pensar muito. Ele diz assim: se tendes amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Quem tem amor possui a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que nos odeiam e nos perseguem podem nos vencer, podem nos arrebatar. Então, quando a família tem amor, olha, nada destrói, nada arrebata, nenhuma maldade, nenhuma perseguição, nada. Porque se você tiver amor, você tem a pérola por excelência. É muito interessante pensar como que o amor, unindo as pessoas em sofrimento, é uma força poderosíssima contra o mal que estiver atingindo. É o amor que cura todas as dores da nossa alma, né? Tão bem expressados essas dores nos processos de depressão, e com a sua consequência terrível, direta, que é o suicídio.
Então, a educação é um processo contínuo. Nós vamos passar os valores de solidariedade, de ajuda, de amparo, de respeito, ajudando e amparando sempre. Porque aí você vai estar passando o valor na sua própria existência. Era o que Chico Xavier queria nos fazer entender quando ele disse assim: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Então, quando Jesus está dentro de um lar, os familiares vão ler o Evangelho nas atitudes do outro. E aí, a gente vai caminhando para o final e eu termino com uma história real. Outro dia, eu caminhando pela rua, eu achei um estacionamento, um lugar longe para estacionar do centro, e eu fui caminhando ao longo do quarteirão, ao lado de uma jovem mãe, e eu pude ouvir a conversa dela, ou parte da conversa, e ela estava no celular. E ela chorava com um rapaz do outro lado da linha, com um interlocutor, ela chorava reclamando porque ele não havia comparecido ao encontro, aos encontros que ela tinha marcado no decorrer daquela semana. E ela falava às vezes que ela esperou e ele não apareceu. E ela falava desse desinteresse dele, do descaso dele, e todas as vezes que ela desesperava mais ou ela exasperava mais naquela reclamação, ela estava acompanhada por um menino, filho dela, de uns 8 anos, mais ou menos, e toda vez que ela se desequilibrava um pouco mais, ele se aproximava, sabe, mais da mãe, e chegava mais pertinho, ele estava com a mão na cintura dela, assim, e ele chegava mais perto. Foi uma cena muito triste de ver, era como se aquela criança tivesse ali, querendo dizer à mãe que ele estava ali com ela, que ele a amava, e vê-la chorar no meio da rua estava maltratando a sensibilidade dele. Ele estava visivelmente sofrendo ali na sua impotência infantil, né? Então eu fiquei imaginando que a linha entre o orgulho e o amor próprio de uma mulher é uma linha tão tênue que às vezes é preferível a gente errar por um pouquinho de orgulho do que se rebaixar tanto com a falta de amor próprio. E era o que ela estava fazendo. As mulheres hoje, em face de tantas conquistas importantes, são muito diferentes, são muito mais encantadoras, mais vivas, né? Mais empoderadas, né? E transformam a sociedade com a sua força, com a sua garra, com a sua sensibilidade, com a sua suavidade, com a sua ternura. Mas nós não podemos perder o respeito por nós mesmas se nós conquistamos agora o direito de nós mesmos pegar o telefone e chamar alguém para sair. Isso é um direito, né? Antigamente a mulher era tão estranha, a mulher ficava sentada e ela só dançava se algum homem se dignasse a levantar e vir tirá-la para dançar. Então, esse tempo ficou atrás. Podemos ter tomar as nossas atitudes em relação a um interesse afetivo, inclusive. Mas nós não podemos perder o respeito por nós. O que aquela mãezinha plantava no coraçãozinho daquele menino? Que um dia, por sua vez, ele também se entregaria aos jogos afetivos, ao amor conjugal. O que aquele menininho ia crescer pensando? Que mulher que ama é aquela que se arrasta e chora por quem lhe despreza? Que se sua mãe, a mulher mais maravilhosa que ele conhecia, estava sendo desprezada, qual mulher mereceria carinho? Todas não mereceriam igualmente a mesma desdita da mãe? Então, é complicado a gente abrir mão do processo educativo saudável em nome dos nossos interesses, porque nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos e isso exige uma dose muito grande de renúncia
conforme orientou o espírito Alexandre naquela frase dos domínios da mediunidade. É o sacrifício e a renúncia de nós mesmos, porque Deus nos confiou os nossos filhos, e em nome de um sentimento como daquela mulher que a tudo indicava que não fosse correspondido, ela não tinha o direito de deixar tão desconfortável aquela criança. Ela não tinha o direito de formar naquelas bases o caráter daquela criança. Então, eu orei por aquela mãezinha, pedindo a Nossa Senhora que cicatrizasse o coração dela e abrisse os olhos. E eu orei por aquela criança para que ela continuasse confiando na força e na eficácia do amor que ele tinha para oferecer, que ele conservasse a vontade de amar e proteger as pessoas quando elas estivessem em sofrimento. E ela estava ali passando valores que a gente fica imaginando. Que tipo de família produzir os corruptos, os assassinos, os irresponsáveis em suas profissões, os responsáveis pela miséria social, os pedófilos, os abusadores? Que tipo de família esse pessoal saiu? Com certeza não foi de um lar cristão. Então, meus queridos, somos responsáveis pela vida em família, e a única maneira de nós encontrarmos o nosso processo redentor é sermos semeadores ativos do infinito amor de Jesus, e essa deve ser a nossa maior felicidade, este deve ser o nosso maior desejo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.